Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Eu quero consagrar a São Miguel Arcanjo essa pregação, essa partilha, a nossa vida, as nossas famílias nessa manhã. Que bom encontrar com você aqui na Canção Nova, nessa manhã de sábado, nesse acampamento Quem como Deus. Eu gostaria de começar a partilha dessa palavra. Você nem precisa pegar, se você quiser somente anotar, pela palavra do profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, exatamente por aquilo que eu quero pedir ao Senhor, que Ele me dê a capacidade de transmitir a você aquilo que Ele foi me falando e me revelando a partir do que eu preparei e estudei. Jeremias 33, versículo 3: clama por mim, que eu te ouvirei e te mostrarei coisas grandiosas e sublimes que tu não conheces. Diga comigo: eu quero, Senhor, conhecer. Eu quero, Senhor, aprender sobre essas coisas grandiosas e sublimes que o Senhor quer mostrar a mim, mostrar aos meus irmãos que aqui estão, revelar àqueles que agora conosco estão acompanhando, vivendo, escutando essa pregação. Mostra-me, Senhor, coisas grandiosas e sublimes. Quero declarar aquilo que a igreja, meus irmãos, a igreja católica, apostólica, romana, declara no credo que nós professamos todos os domingos, nos dias de solenidade, no tempo pascal. O credo da igreja que nós rezamos diariamente no nosso santo texto, o credo vai dizer: Deus que é criador do céu e da terra. Esse é o credo que nós professamos, que Deus criou o céu e a terra. No símbolo niceno-constantinopolitano vai estar o seguinte: Ele é criador do universo visível e invisível. Dá uma olhadinha aí para a pessoa que está do seu lado. Dá uma olhadinha aqui para o palco, para o padre, para o Ministério de Música, para esse prédio. Tem árvores aqui na chácara de Santa Cruz, tem uma mangueira bonita dando flor ali atrás. O universo visível. Esse é o universo visível. Toca aí na pessoa que está do seu lado. É visível, é sensível, você pode tocar. Não é? Você está vendo quem está aí do seu lado? Estão vendo as câmeras aqui, eu estou vendo a minha imagem na televisão aqui do meu lado, na minha direita, na minha esquerda. Esse é o universo visível que Deus criou. Mas a igreja nos ensina que Deus também criou o universo invisível. E aí nós temos que entender o seguinte: a terra é o lugar que Deus criou e é o lugar dos homens. Criou o céu e criou a terra. Mas o céu é o lugar de Deus e dos anjos. Então, já quero dizer para você: Deus criou o céu e terra, e Ele criou homem e anjos. Qual é o tema do nosso acampamento? Quem como Deus. Lá no concílio de Latrão, no quarto concílio, a igreja professa: criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, as espirituais e as corporais. Veja, criou as espirituais e as corporais. Deus criou. E Santo Agostinho vai dizer: o anjo, ele é um mensageiro,
É isso que significa essa palavra anjo, mensageiro. É designação de encargo, não de natureza. Vai dizer Agostinho na doutrina da igreja: se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é anjo por aquilo que faz. Pela missão que Deus dá a ele, ele é o anjo. E aí, dentro dessa realidade, nós entendermos essa obra de criação de Deus. Deus não precisava de nenhuma criatura. Deus não precisava dos homens, Deus não precisava dos anjos para estarem adorando a Ele 24 horas. Deus não precisa do nosso louvor, mas Deus quis nos criar na sua infinita misericórdia. Ele quis nos criar não para aumentar a sua glória, mas Ele nos criou para manifestar em nós o seu amor todo-poderoso e comunicar através das criaturas a sua glória. Dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ela e diga: você é alvo desse amor todo-poderoso de Deus. Você foi criado por amor, você foi criado com esse desejo pleno do coração de Deus, que você seja amado. Diga para ele: Deus ama muito você. Diga para essa irmã, para esse irmão que está do seu lado: por isso que Ele te criou. Diga para ele: você não é um acaso da natureza. Deus te quis. Diga para ele: talvez seu pai e sua mãe não tenham te querido, mas Deus quis você. Tem algumas pessoas que vivem a vida inteira: ai, eu não fui desejado, eu fui rejeitado. Sai dessa, Deus te quis, isso é o mais importante. Isso é o mais importante, Deus quis você. Se outros não quiseram, se outros te rejeitaram, Deus desejou você, para você experimentar a força desse amor. E para você experimentar em você mesmo a comunicação da glória de Deus, fazendo você participar da bondade, da verdade e da beleza de Deus. Olha a beleza de Deus no olhar desse irmão, dá uma olhadinha aí. Ei, coisa linda. Olha a beleza de Deus no sorriso desse irmão. Olha a beleza de Deus nessa natureza, nesse friozinho. Os nordestinos que vieram para cá, olha que beleza, o frio. Que delícia, né? Lá não está frio, está quente. O pessoal de Belém que está aqui, olha que frio gostoso. A beleza, a harmonia da criação de Deus, a harmonia nas cores, a harmonia no azul do céu, no mar. Em todas as coisas, Deus criou tudo numa hierarquia, numa harmonia perfeita, exatamente para que a criação revelasse a glória e o amor dele. Diga para seu irmão: você é essa revelação do amor de Deus para mim, que estou aqui do seu lado. Você revela o amor de Deus. Toca aí na mão desse irmão e diga: obrigado porque você está aqui comigo. Que bom que nós viemos juntos para a Canção Nova. Nós somos participantes desse mistério da criação de Deus, desse mistério maravilhoso que nós podemos contemplar com nossos olhos. Tudo Deus criou por amor a cada um de nós, para que refletisse o seu amor, para que transmitisse o seu amor. Em todas as criaturas nós podemos encontrar os vestígios da eterna sabedoria de Deus, que tirou todas as coisas do nada. Deus tirou todas as coisas do nada. Em cada criatura, até num micróbio que você deixa água ali, bactérias que vão surgindo, aquilo ali é obra da criação de Deus, é obra do amor de Deus, é reflexo dessa hierarquia, dessa perfeição de Deus. Mas veja, abrindo um parênteses, hoje, com a implantação de algo que nós sabemos, de uma ideologia, de um pensamento, de uma filosofia chamada Nova Era, tem voltado uma mentalidade neopagã no meio de nós, e você vê muita gente por aí abraçado na árvore. Você já viu? Debaixo de uma pirâmide, com as pernas cruzadas, igual o Buda lá, porque a pirâmide traz energia,
E Deus é uma energia, e Deus é tudo. Olha só, veja o verbo. Deus é tudo. Deus é uma árvore. Deus é uma pedra. Deus é um cristal. Veja a sutileza da coisa. Mas o que a doutrina da igreja diz? Que Deus é? Não, que Deus está. Em cada realidade da criação de Deus, está ali o reflexo da sabedoria e da glória de Deus, que tirou tudo do nada. Fez tudo do nada. Tirou aquela árvore ali do nada. Ele criou céu e terra, as criaturas visíveis e as criaturas invisíveis. Por isso nós temos que estar muito atentos, porque essas filosofias vão entrando na nossa mente, no nosso coração, e nós vamos sendo enganados. Nossa, aquilo ali é Deus, e ali tem uma energia, e ali essa energia vai envolver todo o meu ser, e ali eu vou experimentar a cura, ali eu vou experimentar uma energia, uma força para eu continuar lutando. Nossa, que energia! Nossa, aquele padre tem uma energia, eu não tenho energia nenhuma, eu tenho é Deus, que é muito maior do que uma energia, é muito mais poderoso do que uma energia. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, e ele tem um nome. Você sabe qual é o nome dessa pessoa? Isso mesmo. Deus não é uma energia, Deus é uma pessoa. A religião da nova era, a mentalidade da nova era, quer exatamente nos levar a acreditar que Deus é uma energia, e Deus não é uma energia. A religião da nova era, a mentalidade da nova era, quer exatamente mostrar e querer provar para você, despersonalizar Deus. Dizer que Deus não é uma pessoa, e porque Ele não é uma pessoa, nos tirar o direito e a herança que o próprio Pai nos deu, de ter um Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma pessoa que veio para nos salvar, que veio para nos redimir, que veio para nos libertar, que veio para nos curar, como eu dizia na missa ontem. Ele é uma pessoa. Diga para o seu irmão, Ele é uma pessoa. Uma pessoa que te ama. Uma pessoa que morreu por você, para te salvar, para te dar a vida eterna. Não é uma pirâmide, uma energia lá do centro do universo, do cosmos. Não, diga para esse irmão, é uma pessoa. Tem um nome que está acima de todo nome. Aleluia, meu irmão. O nome dele é Jesus. Esse é o nome poderoso que está acima de todo nome. Jesus. Mas veja, criaturas visíveis e invisíveis. O que é, na verdade, essa natureza angélica? O que são os anjos? Os anjos são espíritos puros, inteligentes, capazes de amar, cheios da graça divina, desde o início da sua existência, na aurora da primeira manhã da criação, distribuídos e ordenados por Deus em 9 coros. Quais são os 9 coros, você sabe? Dos anjos? Vou dizer para você agora, então, anota aí. Serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. Vamos repetir? Serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. Essa é a natureza angélica. Essas são as criaturas invisíveis que Deus criou. Esses são os anjos distribuídos nessas 9 hierarquias. Eles constituem esse exército da Jerusalém celeste. Eles constituem esse exército que caminha em nossa defesa,
que trabalha para a nossa proteção, que combate em nosso favor. Dá uma boa notícia para esse seu irmão: você não está combatendo sozinho. Deus criou os anjos para eles combaterem por você e com você. Olha que Deus maravilhoso. Ele merece um aplauso, nosso Deus. Mas eles receberam uma tríplice missão de Deus, esses 9 coros. Primeira coisa, são perpétuos adoradores da Santíssima Trindade. Perpétuos adoradores. Você não pode imaginar quantos anjos, são milhares, que estão no meio de nós quando nós estamos na Santa Missa. Você não pode imaginar os milhares de anjos que estão ali naquela capela de adoração contínua da Canção Nova. Você vê as toqueiras lá adorando, isso aqui está cheio de anjo em adoração. Porque faz parte da tríplice missão dos anjos. A primeira delas é adorar a Santíssima Trindade. Onde está o Filho, está o Pai e o Espírito. Onde está o Pai, está o Filho e o Espírito. Onde está o Espírito Santo, está o Pai e o Filho. Segunda missão que eles receberam: são executores dos divinos desígnios de Deus. Qual foi o desígnio que Deus deu ao arcanjo Gabriel? Anunciar. Anunciar o quê? A Virgem Maria, que ela seria a mãe do Salvador. Qual foi a missão designada ao arcanjo Rafael? A cura. Lá no livro de Tobias, e o próprio nome dele significa Deus cura. E a outra missão que eles receberam está totalmente vinculada a você. Dá uma cutucadinha nessa bênção que está do seu lado. Proteger você. Proteger a sua família. Proteger a sua casa. Você que tem cerca elétrica lá na sua casa, eu queria dizer para você: tem muito mais anjos lá te protegendo do que cerca elétrica. Claro, mas os anjos lá, eles estão te protegendo contra os outros seres invisíveis. Não contra os seres criados. Claro, protege até também contra os seres criados, mas a gente precisa entender esse caminho da nossa fé, da nossa doutrina, da doutrina da nossa igreja. Para você ver, pega aí o Salmo 90, 91. Na Bíblia da CNBB é o 91. Na Ave Maria é o 90. Se você tem a CNBB, é o Salmo 91. Veja o que lá o salmista vai dizer em oração. Salmo 90, capítulo 90 dos Salmos, versículo 11. Pois ele dará ordens a seus anjos para te guardarem em todos os seus passos. Todas as vezes que eu entro no avião, eu digo isso. Eu lembro Jesus, lembro Deus. Olha, Senhor, lá no Salmo 90, no capítulo 11, está escrito que o Senhor daria ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos passos. Todas as vezes que eu pego o carro e vou para a Dutra, eu digo para Deus o versículo 11 do Salmo 90. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os seus passos. Sabe com quem eu aprendi isso? Com o padre Jonas Abib. Você conhece o irmão senhor Jonas Abib? Todas as vezes que eu saio com ele na oração de bênção, ele lembra a Deus. Na oração, o Senhor disse que daria ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos passos. Em suas mãos te levarão para que teu pé não tropece em alguma pedra, vai dizer o Salmo no versículo 12. Mas anda um pouquinho para frente, vai lá no Salmo 103, versículo 20, para você ver que na palavra está a revelação desses seres invisíveis.
Bendize o Senhor, vós seus anjos, heróis fortes, que executais suas ordens, obedecendo a sua palavra. Se os anjos receberam de Deus a missão de nos proteger, o Salmo 103 está nos revelando isso. Bendize o Senhor, vós, seus anjos, heróis fortes, que executais suas ordens, obedecendo a sua palavra. Que maravilha nós termos essa certeza, que Deus enviou esses seres espirituais, que nós denominamos anjos, com essa missão de proteção. Basta nós lembrarmos que também os países, as nações, têm um anjo que protege aquela nação. Vocês lembram da aparição de Nossa Senhora de Fátima? Quem apareceu aos pastorinhos? O anjo de Portugal. Um anjo que protege aquela nação. Um anjo designado por Deus para proteger aquela nação. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é essa confusão que a nova era está fazendo com os anjos. Essa mentalidade estragada, corrompida, deturpada, é uma missão. E essa missão ela vai se fortalecendo e se concretizando, porque é muito fácil. Agora eu vou ficar de pernas para cima, porque Deus enviou os anjos para me proteger. Eu estou protegido, pronto, vou viver a vida. Não, é a nossa oração que vai mantendo e fortalecendo a missão do nosso anjo, do seu anjo da guarda, dos anjos que são designados para nos proteger, para nos defender. É a oração o combustível para que eles se fortaleçam e eles vençam conosco as nossas batalhas. É o poder da oração. Por isso eu e você somos convidados a manter-nos numa vida intensa de oração. Mas é interessante nós voltarmos lá no início de todas as coisas e nós entendermos o seguinte: Deus criou um serafim muito poderoso, chamado Lúcifer. Sabe o que significa Lúcifer? Portador da luz. Aquele que porta a luz. Quem é a luz? Deus. Que luz Lúcifer porta? De Deus. Estou falando lá no início, tá? Não estou falando hoje, não. Lúcifer é o portador da luz. Ele foi o primeiro dos serafins. Iluminava todos os espíritos celestes com reflexos da divindade, que sua inteligência ímpar discernia com auxílio da graça. Deus criou em Lúcifer um ser que espelhasse de modo inigualável a luz eterna e inextinguível. Maravilhosa dentre as maravilhas, ou melhor, Lúcifer era a maravilha dentre todas as maravilhas de Deus, obra-prima do mundo angélico, fulgurava no mais alto dos coros, e todos extasiavam-se diante dele. Vamos numa palavra do Antigo Testamento? Pega a sua Bíblia aí, que na Canção Nova a gente usa muita Bíblia, viu? E precisamos não usar só na Canção Nova, mas em casa também. Vai lá no profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. 12b. 12c, desculpa. Essa palavra, os santos padres, alguns estudiosos utilizam essa palavra do profeta Ezequiel para revelar essa criatura de Deus que foi criada portando a luz de uma maneira inigualável, maravilha dentre todas as maravilhas, obra-prima do mundo angélico. Ezequiel capítulo 28, versículo 12c. Tu eras um modelo perfeito, cheio de sabedoria, a perfeita beleza. No Éden, no jardim de Deus te achavas. De todo tipo de pedras preciosas era o teu manto: cornalina, topázio, berilo, crisólito, ônix, jaspe, safira, granada e esmeralda.
Teus engastes foram trabalhados em ouro, preparados no dia em que foste criado. Com um querubim protetor eu te havia colocado. Estavas na montanha estavas na montanha santa de Deus, faiscando entre pedras de fogo. Eras perfeita em tua conduta, desde o dia em que foste criado. Veja, Deus criou um anjo de luz, portador da luz, portador da beleza, portador, pela graça de Deus, de todas essas qualidades. Temível, cheio de autoridade, admirável, era esse serafim criado por Deus, portador da luz. Mas um dia, nesse ato da criação, Deus colocou os anjos à prova. Isso eu não estou falando da minha cabeça, eu estou seguindo os padres da igreja, os santos, que refletiram sobre isso. Estou seguindo a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que trabalha esses conceitos do mundo criado, céu e terra, dos seres visíveis e invisíveis. E Deus colocou à prova os anjos. Por quê? Ele queria dar liberdade para eles se decidirem se realmente eles queriam passar a eternidade inteira nessa tríplice missão. E Deus, na sua sabedoria infinita, Ele permite, segundo Tertuliano, um estudioso, São Cipriano, que nós celebramos ontem, o Marte, São Basílio, São Bernardo e outros santos. Deus permitiu que os anjos tivessem a visão do projeto da salvação. Diga para o seu irmão, da sua salvação. A prova que Deus colocou os anjos foi essa: na capacidade dos anjos de conhecerem a vontade de Deus ali naquele momento. Deus permitiu que eles conhecessem. E qual é a vontade de Deus? Qual é essa prova? O anúncio da encarnação do Verbo. Quem é a encarnação do Verbo? Jesus. Ele recebeu um nome. Esses santos da igreja dizem que foi o anúncio da encarnação do Verbo, que haveria de nascer do ventre da Virgem Maria. O Criador inacessível, todo-poderoso, se uniria hipostaticamente à natureza humana. É assim que na teologia nós chamamos união hipostática. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então esses santos refletem essa prova dos anjos, mostrando Deus a eles a encarnação do seu Filho Jesus Cristo no seio da Virgem Maria, nessa natureza humana, elevando assim a natureza humana ao trono de Deus, ao seu trono, e elevando uma mulher à condição de mãe de Deus, porque se o Verbo se encarnaria no seio desta mulher, e o Verbo é o Filho de Deus, o Verbo é Deus, portanto ela é quem? Mãe de Deus. E ela tornar-se-ia medianeira de todas as graças, seria exaltada acima dos coros angélicos e coroada rainha do universo. Veja que prova Deus coloca os anjos. E aí? Vocês vão querer continuar me servindo dentro desse projeto que eu tenho para a humanidade? Esse projeto de amor, esse projeto de salvação, de unir-me à natureza deles, de enviar o Verbo, o meu Filho, para que ele se encarne no seio da Virgem Maria e exalte a natureza humana.
e toque na natureza humana, e leve a natureza humana à experiência da salvação. Foi essa a prova que Deus colocou os anjos. A prova tinha chegado, meus irmãos. Eles precisavam tomar uma decisão de amar sem entender. De amar sem entender esse mistério de Deus, de colocar a criatura humana no trono. À medida da encarnação do Verbo, aonde o Filho de Deus, depois de todo o processo da salvação, quando Ele vai para o céu, no corpo glorioso, mas num corpo, Ele recebeu a nossa carne, carne da nossa carne, osso dos nossos ossos. Ele recebeu sangue como nós temos sangue. Essa foi a prova que Deus propôs para eles: amar sem entender, amar a Deus sobre todas as coisas, que numa sublime manifestação do seu amor, havia tirado do nada todas as criaturas, reconhecer num supremo lance de adoração e submissão, a superioridade infinita da bondade absoluta e eterna. O mistério da salvação é uma superioridade absoluta de bondade, de amor eterno de um Deus, pela sua criação, pela sua criatura, por cada um de nós. Diga mais uma vez para o seu irmão: isso é mistério de amor. Deus ama você, meu irmão. Você precisa assumir esse amor. Este era o ato que confirmava os espíritos angélicos na graça divina e os introduziria na visão beatífica para todos sempre. Veja que prova. Mas o que acontece? Aquele que era o mais belo dos belos, o portador da luz, a maravilha das maravilhas, a obra-prima do mundo angélico, Lúcifer, ele se revolta porque ele duvida. Será que Deus ignorava a natureza perfeitíssima dos anjos e preferia unir-se a um ser humano tão inferior a eles na ordem das criaturas? Isso é o quê? Soberba, orgulho, vaidade da condição. Ele, o mais alto dos serafins, seria compelido a adorar um homem. E que homem é esse? Você? Eu? Não! Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, vai dizer: diante do nome de Jesus se dobra reverente todo joelho, nos céus, na terra e nos infernos, e toda língua confessa para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas esse anjo, ele não aceita, esse serafim, ele não aceita eu me dobrar, eu na minha condição angélica, eu, criatura perfeitíssima no meio dos outros anjos, eu, portador dessa luz, me dobrar diante de um homem e adorá-lo? Um homem que foi criado inferior a mim, um homem que não é espírito perfeitíssimo, como eu vou me dobrar diante do homem? E ele pensa: Deus deveria unir-se a mim, deste modo, constituindo-me como mediador único e necessário entre o Criador e as criaturas. Veja o que São Bernardo vai dizer: assim, aquele que do nada havia sido feito anjo, comparando-se, cheio de soberba, com o seu Criador, pretendeu roubar o que era próprio do Filho de Deus. Mediador entre Deus e os homens. Qual é a missão dos anjos? Adorar a Santíssima Trindade, serem portadores dos desígnios e das mensagens de Deus e diga para o seu irmão, ele é seu protetor, os anjos são seus protetores. Mas mediador
diz São Paulo, entre Deus e os homens existe um. E qual é o nome dele? Jesus Cristo. Mas São Bernardo vai nos dizer, Lúcifer quis roubar para si aquilo que era próprio do Filho de Deus. Vocês estão me compreendendo? Vocês estão compreendendo o raciocínio da doutrina da igreja? A revelação que, com o passar dos tempos, a igreja foi tendo desse mistério de salvação, desse grande combate que nós enfrentamos. O anjo pecou querendo ser como Deus. Afirma Santo Tomás, Lúcifer pecou porque queria ser como Deus. E o príncipe da luz tornou-se príncipe das trevas. Por que nós não usamos muito essa palavra Lúcifer? Porque Lúcifer significa portador da luz, ele não porta mais a luz. O príncipe da luz se torna príncipe das trevas, pela decisão que ele tomou de não se submeter à vontade de Deus. Pela decisão que ele tomou de não se submeter ao querer de Deus. E o querer de Deus era um plano de amor, de salvação. Era a encarnação do Verbo. Era a salvação de toda a humanidade. Era o céu para todos nós, para cada um de nós. Você está aberto aí em Ezequiel 28? Tá? Vai lá no versículo 15c. Eras perfeito. Vou continuar de onde eu parei. Eras perfeito em tua conduta, desde o dia em que foste criado, até se descobrir em ti a maldade, a insubmissão, a soberba, o orgulho, a vaidade. Com o teu intento começa a encher teu interior de violência e pecaste. Então eu te excluí da montanha de Deus, profanando-te. E o querubim protetor e te fiz desaparecer dentre as pedras de fogo. Teu coração se tornou soberbo por causa de tua beleza. Corrompeste tua sabedoria por causa de teu esplendor. Lancei-te sobre a terra. Veja, ele não se submete. O anjo, o serafim, perfeito, reflexo da luz de Deus, ele brada nos céus: eu não servirei, eu não adorarei. Veja, muitas vezes nós somos influenciados também a não querer servir, a não nos submeter, porque nós estamos sendo tentados pela mesma coisa que ele foi tentado. Eu não vou me submeter, eu não vou me submeter à palavra, eu não vou me submeter à doutrina da igreja, eu não vou me submeter à vontade de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o melhor. E aí o orgulho, a vaidade, a soberba vai tomando conta do nosso coração. E aí basta você lembrar qual foi a tentação que ele fez os nossos primeiros pais caírem lá no jardim. Desobediência, mas o que ele disse para eles? Se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. O que ele queria ser? Como Deus. Ele queria ocupar o lugar do Filho de Deus, ser adorado. Porque cresce o satanismo, porque cresce o ocultismo, porque crescem as falsas doutrinas no meio de nós. Porque esse anjo que não porta mais a luz, ele continua com esse intento no coração dele, de querer ser adorado no lugar de Deus. Porque homens e mulheres entregam a sua alma em cultos satânicos, em adoração a Satanás, porque é exatamente isso que Satanás quer. Eu não chamo mais de Lúcifer, mas o chamo de Satanás, porque ele perdeu a luz. Hoje ele é o príncipe das trevas, e ele continua querendo roubar o lugar de Deus. O lugar de Deus na sua vida, o lugar de Deus na sua história,
o lugar de Deus na sua família. Ele continua propondo para os filhos e filhas de Deus a desobediência. O que tem crescido no nosso tempo, na nossa geração, o que nós temos visto, uma desobediência à palavra de Deus, uma desobediência à sã doutrina da salvação. E quem está trabalhando nisso? Lúcifer, que não é mais Lúcifer, porque não é mais portador da luz, mas é Satanás, o enganador, o diabo, a antiga serpente. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado, de que lado você quer ficar? Que pergunta besta, hein, padre? Se eu estou aqui, é claro que eu quero ficar do lado de Deus. Só que eu faço um convite para você. Aquilo que você tem vivido, a sua prática, tem te colocado do lado de Deus? Aquilo que você tem pensado e sido influenciado pelo trabalho de Satanás no mundo, através dessas falsas doutrinas, através de ideologias que vão sendo jogadas. Tem uma revista de circulação nacional aí saindo hoje com uma capa propondo uma falsa doutrina. Não busque somente a cura pela ciência, mas também busque a cura espiritual. Mostrando uma pessoa famosa que fez isso. Mas você acha que isso tem intenção de quê? De contagiar a mim e a você. De nos seduzir. De nos afastar do plano de Deus, do plano da salvação, de nos colocar submissos ao querer e à vontade de Deus, de nos tirar essa submissão, essa obediência a Deus. Diga mais uma vez para o seu irmão que está do seu lado, de que lado você quer ficar? Se ele disse que é do lado de Deus, eu queria que você desse um aplauso para esse irmão que está do seu lado. Pela bela decisão que ele acabou de tomar. Meus irmãos, à medida que Lúcifer, lá naquele momento, diante da prova que Deus colocou os anjos, ele gritou: eu não servirei, eu não adorarei. De um outro lado ecoou um outro grito. Chega até a arrepiar os cabelinhos. Um outro grito ecoou de um outro lado: quem como Deus? Quem como Deus? Quando Lúcifer diz: eu não adorarei, eu não servirei, do outro lado um grito ecoa: quem como Deus? Eu queria que você gritasse agora: quem como Deus? Quem como Deus? Grita mais uma vez: quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Quem gritou? Ninguém é semelhante a Deus, aleluia, oh glória. Quando o insubmisso toma a decisão, um outro se prostra e diz: quem como Deus? Quem é esse? Miguel. Em hebraico, Micael. Quem como Deus? Diga para o seu irmão que está do seu lado: quem como? Diga para ele: ninguém como nosso Deus. Gente, entre o anjo revoltado e o trono do Todo-Poderoso, erguia-se um dos príncipes, que ousava desafiar naquela hora o mais alto dos anjos. E agora, refugia invencível, revestido, como diz São Tomás de Aquino. São Miguel, quando ele declara quem como Deus, ele se reveste do poder da justiça divina. Ele se coloca mais forte do que toda a força natural dos anjos. Quem como Deus? Eu queria que você dissesse mais uma vez: quem como Deus?
Meus irmãos, naquela hora, milhares de anjos repetiram a mesma coisa. Milhares de anjos. Na mesma hora que ecoou um grito: eu não me submeterei, eu não adorarei, eu não servirei mais. Miguel grita: quem como Deus? E ele contagia miríades e miríades de anjos que começam a gritar no céu. Dá para você imaginar? O céu com aquele estrondo do grito dos anjos, dizendo: quem como Deus? Nós adoraremos, nós nos submeteremos, nós vamos abraçar esse projeto de salvação. Ah, Deus deve ter dado um salto. Yes! Eu encontrei os fiéis, aqueles que são fiéis. Eles oferecem o mais perfeito e completo louvor e adoração ao reconhecimento mais cheio de amor da superioridade de Deus, a confissão mais humilde da contingência, da inferioridade da criatura. Esse quem como Deus de São Miguel é isso. Eu sou inferior a Deus. Ele está acima de tudo. O plano dele é superior a todos os planos. Eu me submeto. Diga para o seu irmão aí: quem como Deus? Segura aí na mão dele agora. Oh glória! Quem como Deus? Balança a mão dele: quem como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Balança a mão desse irmão: ninguém é como nosso Deus. Não existe Deus como nosso Deus. Não, balança a mão dele: quem como nosso Deus? Ninguém como nosso Deus. Eu queria que você aplaudisse mais uma vez esse Deus maravilhoso. Pega o livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Todo o capítulo 10, Daniel vai apresentar a revelação do arcanjo Miguel. E lá no versículo 13, quando aquele, como que um filho de homem vestido de linho, tendo na cintura um cordão de ouro, que lá no versículo 5 do capítulo 10 vai dizer toda a revelação que Daniel recebe, o profeta recebe. Lá no versículo 13, vai lá do capítulo 10. Há 21 dias que o chefe do reino da Pérsia combate comigo. Mas Miguel, um dos primeiros chefes, veio me ajudar, pois o deixei lá, enfrentando o rei da Pérsia. E vim explicar-te o que vai acontecer ao teu povo nos últimos dias. Pois ainda existe uma visão para estes dias. Diga comigo: Senhor, eu acredito que nós estamos chegando nos últimos dias. E o combate vai se intensificar cada dia mais. A cada novo dia, o combate vai se tornar mais intenso. Mais enganadores se levantarão. Falsos profetas tentarão nos enganar. Eu sei que dias difíceis, Senhor, virão. Mas eu sei também que a sua graça me basta. E a sua graça, Senhor, me dará força, me dará poder, me dará, Senhor Deus, a capacitação de vencer nesses dias maus. Mas hoje, Senhor, diante dessa poderosa revelação do arcanjo Miguel, quem como Deus, desse arcanjo submisso,
ao seu querer, à sua vontade, ao seu desígnio. Eu quero contar com o auxílio de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes. Todos os dias, Senhor, eu vou invocar o príncipe da milícia celeste, para que ele venha em socorro a mim e a minha família, nesse combate, nessa peleja, nessa dificuldade do tempo em que eu vivo. Que São Miguel, junto com toda a milícia celeste, o exército dos anjos do céu, possa combater por mim, nessa confusão de falsas doutrinas, de ideologias da nova era. Eu quero o auxílio do arcanjo Miguel e do exército do céu em meu favor. Dá uma cutucadinha nesse irmão e diga para ele: se você, a partir de hoje, buscar o auxílio dos anjos, não como a mística da nova era, mas dentro da doutrina da Igreja Católica, da Santa Igreja Católica, você já pode se considerar um grande vencedor. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Vai lá no capítulo 12 de Daniel. 12:1. Naquele dia vai prevalecer Miguel, o grande comandante, sempre de pé ao lado do teu povo. Do meu lado. Eu sei que Miguel está do meu lado, porque ele está do lado do povo de Deus. Ele está do seu lado, porque ele está do lado do povo de Deus. Vai dizer o profeta: será a hora de grandes apertos, tais como jamais houve desde que as nações começaram a existir até o tempo atual. Só escapará então quem for do teu povo, quem tiver o seu nome inscrito no livro. Diga para o seu irmão que está do seu lado: você vai escapar. Que eu estou vendo aí, ó, na sua testa o nome escrito: cristão, filho de Deus, protegido pelos anjos, defendido por São Miguel Arcanjo. Você vai escapar nos dias maus. Nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, trazer com toda a força para dentro da nossa espiritualidade a devoção a São Miguel Arcanjo e aos anjos. Devoção católica, não como os magos ensinam por aí, mas como a sã doutrina da salvação ensina. Você está me entendendo? Para terminar, vamos lá no livro das Revelações, no Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 12 do Apocalipse de São João, o livro das Revelações. Então, capítulo 12:1. Apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida como o sol, tendo a lua debaixo dos pés, sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar à luz. Então apareceu outro sinal no céu: um grande dragão avermelhado como fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Com a cauda varreu a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que ela o desse à luz. O que ele não se submeteu? Se dobrar diante de quem? Do filho da mulher, do filho de Nossa Senhora. Então ele queria devorá-lo,
Olha o ódio por Jesus refletido aqui. Pronto para devorar o seu filho, logo que ela desse à luz. E ela deu à luz um filho homem que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar para que aí fosse alimentada durante 1260 dias. Houve então uma batalha no céu. Olha, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Diga para o seu irmão: Miguel e os seus anjos guerreiam contra o dragão que quer te destruir. Destruir você. Mas Miguel e os anjos estão combatendo, pelejando, lutando junto com os anjos para a sua vitória. Continuando, o dragão lutou juntamente com seus anjos, os outros demônios, mas foi derrotado, e eles perderam seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamada Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que acusava dia e noite perante o nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida, até deixaram-se matar. Por isso, alegra-te, ó céu, e todos os que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós, e está cheio de grande furor, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Diga para o seu irmão: você está num grande combate, mas você não está sozinho. Dá o melhor sorriso que você tiver para esse irmão aí. Diga para ele: você não está sozinho. E diga bem forte para ele agora: quem como Deus? Nós não estamos sozinhos no combate. Quando viu, versículo 13, que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Verdade ou não é que Nossa Senhora é muito perseguida aqui nessa terra? Você está entendendo de onde vem essa perseguição acirrada? Fique atento. Preciso dizer mais nada, né? Você está entendendo tudo, né? De onde vem a perseguição contra a mulher? Está entendendo? Pergunta ao seu irmão: você está entendendo? Senão eu vou falar, claro, mas acho que eu não preciso, não. Não preciso. Mas a mulher recebeu as duas asas da grande águia e voou para o deserto, para o lugar onde é alimentada por um tempo, 2 tempos e meio tempo, bem longe da serpente. A serpente então vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher, abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha vomitado. Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela, os que observam os mandamentos. Quem são esses? Eu e você. Mas diga para o seu irmão: não tenha medo. Quem como Deus? Diga para ele: não tenha medo. Quem como Deus? Não tenha medo. O Senhor combate em seu favor. Ele enviou o Miguel, que era o protetor do povo de Israel, para proteger você, a sua casa, a sua família, tudo aquilo que você tem e vive. Flávio Joséfo, um grande historiador judeu, contemporâneo de Jesus, ele escreve, testemunhando,
que muitos dentro do templo, quando o véu se rasgou, quando Jesus foi crucificado e morreu, entregou o Espírito, a palavra diz que o véu se rasgou. Eles escutaram dentro do templo: saiamos daqui, saiamos daqui, saiamos daqui, voz de anjos. E a igreja entendeu que São Miguel Arcanjo agora é o protetor e o defensor da Igreja Católica Apostólica Romana, da sua igreja, da igreja de Jesus Cristo. Seu protetor. Diga: Ele é o meu protetor. Ele é o seu protetor. Diga para o seu irmão: quem como Deus? Vá ficando de pé. Cardeal Schuster vai dizer assim: depois do ofício de pai legal de Jesus Cristo, que corresponde a São José, não há na terra nenhum outro ofício, nenhum ministério mais importante e sublime do que o confiado a São Miguel, protetor e defensor da igreja. Protetor e defensor da igreja. Eleva bem alto os seus braços. Dá uma espreguiçadinha aí primeiro. Ficou sentado muito tempo. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Feche os olhos, eu vou só narrar para você entrar no combate. Um homem de Deus chamado Eliseu incomodava os reinos inimigos de Israel, porque ele era um homem de Deus e Deus revelava tudo a ele. E o rei de Arã enviou o melhor do exército que ele tinha, carros, cavalos e cavaleiros, para pegar um único homem de Deus. Para pegar um único homem de Deus. O servo do profeta saiu e viu a cidade cercada por carros, cavalos e cavaleiros. E ele entrou e disse para Eliseu: ai meu senhor, e agora? O que será de nós? Eliseu colocou a mão na cabeça dele. Deve ter pensado igual o Padre Léo: anta. E disse para Deus: abre a visão para que ele enxergue com os olhos da fé e da verdade. Ele mandou de volta aquele servo sair, e ele olhou toda a cidade. Estava cercada de carros, cavalos e cavaleiros de fogo. Os anjos do Senhor defendendo o homem de Deus. Ergue bem alto os seus braços e agradeça a Deus agora por Ele defender você e a sua família, por Ele enviar os anjos para a sua proteção. Agradeça a Deus agora, porque Deus é vencedor, meu irmão. Parece que Deus está perdendo, mas é uma grande ilusão. Que hoje a mão de Deus venha sobre a nossa cabeça, para que nós enxerguemos que a vitória é nossa. A vitória é daqueles que se colocam com Deus, daqueles que combatem com Deus, daqueles que gritam como Miguel gritou no céu: quem como Deus? Quem como Deus? Nós te adoramos, Senhor, nessa hora. Nós te glorificamos. Nós nos submetemos a Ti. Nós submetemos a nossa vida ao Seu querer. Nós submetemos, Senhor, o nosso coração à Sua vontade. E nós queremos, a partir de hoje, enxergar com os olhos da fé o combate que nós enfrentamos. Nós queremos enxergar com os olhos dos vencedores o combate que nós enfrentamos. Nós queremos enxergar o mundo com o olhar de Deus, com o olhar da vitória e não com o olhar da derrota. Ergue os seus braços lá no alto e diga: eu assumo, Senhor, eu assumo a vitória, eu assumo, Senhor, a força, eu assumo, Senhor, a proteção, eu assumo, Senhor, a graça que o Senhor tem reservada para mim. Eu assumo, Senhor, a ação dos seus anjos na minha vida. Eu tomo posse e a partir de hoje eu vou viver como um vencedor. Eu vou viver como um vencedor. Eu vou caminhar contigo na tua palavra, protegido pelos teus anjos.
defendido por São Miguel Arcanjo. Eu vou, Senhor, caminhar contigo. Eu preciso caminhar contigo. Eu preciso andar contigo. Diga agora para Deus: eu aceito o seu projeto. Eu aceito, vá dizendo com a sua voz: eu aceito o seu projeto para mim. Projeto de salvação, projeto de libertação, projeto de cura, projeto de vida eterna. Eu aceito, Senhor, e eu acredito que o Senhor tem o melhor para mim. Diga agora para Deus que você crê que Ele tem o melhor para você. Eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse da vitória que o Senhor possibilitou-me a conquistar da tua igreja. Eu tomo posse, Senhor, da proteção e da defesa de São Miguel Arcanjo. Diga mais uma vez em oração: quem como Deus? Quem como Deus? Essa é a palavra de submissão da nossa parte. Quem como Deus? Quem como Deus? Com os braços lá em cima agora. Solta a sua voz na linguagem dos anjos. Veja. São milhares e milhares de anjos que agora se unem ao nosso clamor. Vá orando, aumente o volume da sua voz. Que os anjos de Deus entrem num grande combate agora por você, pela sua família, por você que está no vício do álcool, para que você seja liberto. Que os anjos entrem agora num grande combate por aqueles que estão no vício das drogas, para que sejam libertos. Para que aqueles que estão contaminados com a mentalidade da nova era, das falsas doutrinas, sejam libertos. Para aqueles que um dia adoraram, se submeteram a Satanás, sejam libertos. Por aqueles que ainda caminham nas trevas, para que entrem no reino da luz. Ore, meu irmão. Eu quero escutar a sua voz, unida à voz dos anjos. Que São Miguel Arcanjo, com a espada de fogo, possa desvencilhar aqueles que estão amarrados às mentiras, às maldições, a espíritos malignos, a espíritos sedutores, a espíritos de adultério, de prostituição, de mentira, de vícios. Quem como Deus? Quem como Deus? As falsas enfermidades, as doenças espirituais, combate do resgate das famílias. Levanta o mais alto que você puder os seus braços. Ora mais um instante, mais um pouquinho. Nada poderá me abalar diante dessa fé. Continue orando. E eu quero dizer para aqueles que são inimigos da igreja: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem como Deus? Nada poderá me abalar. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória em o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória. Aplaudindo o Senhor com toda a força. Nada poderá, nada poderá, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória em o nome, Ele é Jesus. Nada poderá
Jesus. Muito barulho para Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aleluia. cançãonovaplay.com. Assine já!